E aí, gente, como vocês estão? Espero que todos bem. Como prometido, eu voltei aqui com o vídeo final do jogo da cobrinha. Eu dei uma reestruturada total no código. Pra quem não sabe, eu soltei um vídeo novo sobre o porquê que eu tinha parado de postar. Já tinha muito tempo que eu não postava. Então, quem tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada. Mas vamos aqui direto. Esse vídeo ele vai ser um pouco longo porque para eu não ter que, porque já tinha muito tempo já que eu não postava vídeo, então como eu mudei muito o código e para não realmente separar ele em vários vídeos reexplicando coisas que eu já tinha falado antes, eu vou só passar pelo código todo, explicar o que já foi visto, no caso passar rapidamente pelo que já foi visto e explicar mais detalhadamente o que é que eu fiz de novo. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que está o jogo atualmente. Esse aqui é o menu inicial dele. Coloquei o texto aqui normal, Snake Game, e aí eu coloquei dois botões aqui, que você seleciona os dois modos de jogo. O modo clássico é o modo que se você acertar as paredes, você perde, e o modo livre é que você consegue atravessar as paredes. Então, isso aqui virou um botão clicável, digamos assim. Então, se eu clicar aqui, ele já entra para o novo modo de jogo. Isso aqui, ele coincidentemente veio para cá, mas eu vou explicar por que é que ele está sobre a borda do jogo ali. E no caso aqui, se você for para a beirada, você perde o jogo. E então, o menu aqui da última vez, ele estava um pouco parecido com isso. No caso, esse menu de fim de jogo. Mas ele não tinha essa opção voltar ao menu, no caso você tinha a opção de sair do jogo ou então continuar jogando. Tirei aquilo de sair do jogo porque você pode simplesmente fechar, ou no caso se você tiver aqui no menu, se você apertar S, você também fecha o jogo. O modo livre é o modo normal que você fica atravessando. Aí uma coisa adicional que eu coloquei foi isso, que se você... eu ainda deixei o hack aqui, para quem já assistiu os outros vídeos aí sabe do que se trata. Como vocês podem ver, eu defini que a cabeça da cobra ia ter uma cor diferente, só para realmente ficar assim diferenciado, né? Mas então, vamos lá. Primeiro de tudo, essa parte inicial aqui é a mesma coisa. Importei as bibliotecas, iniciei a biblioteca. Isso aqui são todas as variáveis globais que a gente utiliza no jogo, a altura e largura da janela. Isso aqui eu aumentei, antes eram 10, só que estava achando que estava muito pequeno, então tá bom, que provavelmente, dificilmente você vai completar os 640 por 480 pixels. Inclusive, se vocês quiserem, podem aumentar o tamanho da cobra para ficar mais fácil você completar o jogo. Aqui a gente define algumas variáveis também globais, mas mais específicas do Pygame, que no caso aqui é o relógio para a gente poder definir o FPS. Aqui a gente cria realmente a janela do Pygame no caso do jogo, e aqui a gente define o título da janela. Isso aí eu já tinha dito nos outros vídeos. Para quem no caso está chegando nesse agora, tem mais 13 vídeos aí que eu explico mais detalhadamente cada uma dessas coisas. Mas então, a principal mudança nesse novo código é orientação ao objeto. Eu deixei de usar a forma que eu estava implementando antes, que era o que? Eu simplesmente colocava tudo dentro do loop, né? Criava os arrays da cobra, o texto, tudo chamava uma função só e trabalhava com ela. Agora estou trabalhando com orientação ao objeto. Então, por exemplo, a classe texto, que é o que define todos os textos do jogo, vou deixar aberto aqui o jogo. No caso, cada um desses aqui é um objeto de texto, que no caso ele tem a mensagem, que é o próprio nome, a cor, que é a cor de fundo dele. Se vocês perceberem, tem uma sombrazinha aqui, mas essa sombra eu vou explicar depois. É só um efeitozinho legal que eu criei. E o tamanho, que no caso é o tamanho da fonte. A primeira coisa que eu faço aqui, que eu também já expliquei em outro vídeo, eu defino, no caso, a fonte vinda do sistema, que eu usei uma fonte padrão. Isso daqui vocês podem, se vocês quiserem depois eu posso explicar como é que vocês escolhem uma fonte específica. E no caso eu crio renderização daquela mensagem com a cor recebida. No caso o tamanho já foi definido aqui na fonte, e no caso eu uso a fonte para poder renderizar essa mensagem. Aí o que acontece? A mensagem é criada, mas só depois que você chama a função show dela, que isso aqui eu deveria ter trocado para... Eu acho que eu vou fazer isso aqui agora. Mas então, voltando aqui. Então ele simplesmente blita isso no fundo do jogo. O fundo, como é uma variável global, eu posso ficar utilizando ela em qualquer lugar. Como eu criei ela aqui,
Então eu não preciso realmente chamar a função e definir o fundo novamente dentro da função. Não preciso disso, no caso enviar ela como parâmetro nem nada. Cria uma variável global que você tem menos trabalho. Mas então, depois de criado o objeto texto, vou ver uma referência aqui do objeto texto. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é porque no caso do placar do jogo, que fica na parte inferior, aqui no placar, o que é que ele faz? Ele desenha um retângulo. Aqui o retângulo está preto, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Se eu botar branco aqui, por exemplo, pronto. Só que fica super estranho aqui, mas enfim, era só para exemplificar. Então ele cria essa sombra, que na verdade esse texto só está aparecendo por causa dessa sombra. A sombra nada mais é do que um texto que fica deslocado 1 a 5 pixels para cima e para a esquerda. E no que eu faço aqui? Eu envio o texto, que é justamente pontuação, mais os pontos, a cor que eu quero do texto e a fonte que eu quero dele. Aqui eu crio 2 objetos de texto, no caso iguais, só que na hora de mostrar eles na tela, repara que aqui eu coloquei no x igual a 9, aqui no 10. Aqui a altura menos 31, aqui a altura menos 30. Essa altura menos 30 aqui é justamente porque o placar ele tem esses 30 pixels, então para ele não fugir do placar ou ficar fora do mapa, digamos assim. Mas então, vamos voltar lá para cima, onde eu defino agora a cobra. Uma coisa interessante de pensar aqui em relação à orientação ao objeto é porque, por exemplo, a cobra antes eu meio que criava um novo objeto todo loop, porque eu redefinia a cobra, por assim dizer. Toda vez que eu precisava novamente da cobra, eu tinha que redefini-la e basicamente, tá bom, eu armazenava ela numa variável só, mas ainda assim eu acho que fica mais aquela expressão, né, pythonico, você utilizar essa maneira orientada ao objeto. Eu acho que eu já tinha comentado isso em algum vídeo, não me recordo. Mas enfim, quando você inicializa um objeto do tipo cobra, ele vai ter o x, o y, no caso a cabeça que vai ser xy. Isso aqui foi realmente só para ficar mais entendível depois em relação a você fazer a comparação com a cabeça para saber se bateu ou não. Aqui o comprimento, que começa com 1, e no caso você já define o array da cobra com a cabeça dentro. No caso era justamente isso que eu estava falando, para não ter que criar o objeto xy aqui, eu quis colocar a cabeça. O self direção, isso aqui vai ser mostrado lá embaixo, no caso de acordo com basicamente a direção que a cobra está se movimentando. Aqui, no caso, tem a função move, que no caso é literalmente isso. Ele pega a cabeça da cobra e append no array, no caso da própria cobra. Ela está como move porque na verdade o que acontece? Quando você faz esse append, esse xy que ele está recebendo é o novo xy dado pelo loop. Então fica estranho aqui dizendo que ele move, mas na verdade é isso, porque ele recebeu um novo xy, uma nova localização. Então quando ele dá append nesse xy, a cobra vai aparecer em um lugar diferente. Aqui tem o método cresce, que no caso toda vez que você comer a maçã vai ser chamado esse método cresce. Eu vou mostrar tudo lá embaixo no código, então estou explicando cada um aqui detalhadamente. E o método mostrar, que aqui ele está com esse if adicional aqui. Antigamente ele era somente, no caso, o for, desenhando o fundo da cobra, no caso o retângulo, cada retângulozinho que era parte da cobra. E aqui eu verifico se o índice aqui for justamente o último elemento, que no caso é a cabeça, que a cabeça no caso fica parecendo que a cabeça é o primeiro, mas na verdade a cabeça é o último elemento que fica na cobra, já que ele é o primeiro que entra no array. E aqui tem um método rastro, que é o que? Se o tamanho da cobra for maior do que o comprimento dela, então ele remove exatamente o primeiro elemento, que no caso é justamente a cauda da cobra. Aí aqui uma coisa que eu esqueci de comentar, o código está todo comentadinho porque eu vou disponibilizar ele para vocês lá no GitHub, então talvez tenha alguma coisa que eu deixe passar despercebido aqui, vai estar nos comentários, porque eu deixei tudo bem comentadinho para vocês se ligarem, mas basicamente é isso. Ele vai limpando o rastro que a cobra deixaria. E aqui está a função morreu, ela verifica se qualquer um dos blocos que não sejam a cabeça, no caso que não seja o último elemento, for igual à cabeça, ele vai retornar verdadeiro, no caso a cobra morreu porque ela comeu ela mesma, senão ela retorna falso. Isso aqui também é chamado a cada loop.
E aqui no caso é a reinicia, que é só para o caso de você ter perdido o jogo, você usa o método reinicia para ele resetar o valor e você realmente não começar toda vez no mesmo lugar. Agora o objeto da maçã. O objeto da maçã também, ele não mudou quase nada assim a forma de você ver. Ele tem, no caso, o x e o y dele aqui, que são aleatórios. A função mostrar, que faz justamente isso, pega o x e o y com tamanho, com fundo e a cor, e desenho na tela. E o reposicionar, que é chamado toda vez que a maçã é comida. Então não tem nada de novo. Aqui, esse No Inspection Duplicate Code é por causa do PyCharm. Esse códigozinho aqui faz com que ele não fique verificando código duplicado, porque tinha um código duplicado aqui embaixo. O jogo, ele é instanciado aqui embaixo. Primeiro de tudo vou mostrar aqui para vocês, no final aqui é instanciado, porque no caso a gente agora cria essa instância do jogo, e então fica iterando dentro dela realmente só esse objeto jogo, que é tudo que acontece realmente dentro do nosso jogo. Aí aqui a gente começa com variáveis de controle aqui, que no caso, uma se você está jogando, uma se você perdeu, uma se você está no menu e outra do modo de jogo, porque agora a gente tem dois modos e é selecionável os modos. Aqui o fundo, que eu defini preto porque eu achei que estava ficando mais legal do que o fundo claro. Aqui ele define a posição inicial, que vai ser da cobra. Não quis colocar igual a maçã porque ele não fica reiniciando sempre a cobra, ela fica se movendo, então tipo, achei mais interessante só iniciar ela quando o jogo inicia mesmo. Mas então, aqui a velocidade, x e y da cobra, a pontuação, isso aqui é realmente nada novo aqui. Então, quando você inicia o jogo, é criado o objeto maçã. Então, no caso, tanto o objeto cobra quanto maçã, eles são criados uma vez só e acabou. No caso, tipo, você vai ficar utilizando a mesma cobra e a mesma maçã, por assim dizer, o jogo inteiro, mas vai ficar mudando somente tamanho e localização. Eu vou passar direto aqui pela iniciar, porque o que acontece? A gente vai trabalhando, no caso, tipo, de acordo com... Vamos primeiro para a janela inicial, que é o menu. A função menu, ela tem o loop principal dela. For, no caso, o loop de eventos, ele continua a mesma coisa do outro. A única diferença aqui nesse loop do evento do menu, em comparação ao loop que a gente tinha nos outros que eu já expliquei, esse event type mouse button down, que no caso ele verifica se eu cliquei. No caso, se eu clicar aqui ao redor do objeto, ele não, nada acontece, mas se eu clicar, seja um pixel dentro do objeto, bem aqui no cantinho, ele vai pegar. Basicamente é isso, ele pega toda vez que eu clico no mouse, ele pega a posição que o mouse foi clicado, coloca um X e um Y, e então ele verifica. Esses valores aqui são os valores das localizações do pixel, no caso que começa aqui, no caso, se o X for maior do que 143, no caso, o pixel 143 é justamente aqui, e no caso, se ele for menor do que o 143 mais 359. Esses valores aqui são estranhos aqui, eu deixei mais aqui justamente para tipo, para questão de explicar no vídeo, você pode colocar o valor da soma, que é justamente esse final aqui. E então ele verifica a mesma coisa, o pixel 168 aqui do Y até o 51 daqui. Só que como ele verifica isso tudo, no caso um operador AND aqui, então ele verifica isso e isso ao mesmo tempo. Então ele sabe quando eu clico dentro dessa caixinha inteira. Então, se eu clicar dentro dessa caixinha que está dentro desses parâmetros aqui, ele vai definir o modo como clássico. Aqui ele define, no caso, o jogando como true, perdeu como false e o menu como false, para ele não ficar executando o loop do menu quando ele voltar para cá. E o self iniciar, que no caso ele já vai lá para a função que realmente você está jogando. Como sempre aqui, a gente limpa a tela toda vez, desenha aqui, igual eu falei, isso aqui é só uma sombrazinha, só para um efeitozinho legal. Você coloca aqui de 1 a 5 pixels à esquerda ou à direita para cima do objeto, então ele projeta essa sombra. Vou mostrar para vocês aqui a diferença entre isso e o sem a sombra, no caso. Como vocês podem ver, ele fica tipo normal. Aqui ele desenha, no caso, o quadrado, que é esse quadradozinho de trás aqui, que dá esse efeitozinho também atrás do quadrado preto, que no caso é desenhado por cima dele. E então a gente vem com o texto,
que é desenhado por cima dele. Aqui é a mesma coisa para o modo livre, e aqui a gente atualiza a tela para ele realmente colocar tudo na tela para a gente. Pronto. Clicando aqui, seja modo clássico ou modo livre, a gente vai vir para o método iniciar aqui. O método iniciar mudou pouquíssimas coisas. Acho que o principal foi aqui nos eventos, que a gente agora está trabalhando com direção. Isso aqui evitou todo aquele problema que eu estava de definir as velocidades negativas e positivas, porque ele só verifica qual é a direção que ele está seguindo bem aqui, e então ele define a velocidade. E no caso, se por exemplo você está para a esquerda, você não pode ir para a direita, foi muito mais fácil definir desse jeito. Então, se por exemplo você aperta para a esquerda e ele não está para a direita, então você vai para a esquerda. É a mesma coisa para direita, para baixo, para cima, tudo a mesma coisa. Isso aí não mudou nada. Aqui o hackzinho que eu estava dizendo para vocês, que era para poder testar o jogo. Toda vez que a gente está andando aqui, se você vou voltar aqui para o modo livre, se você ficar usando espaço, ele aumenta a pontuação. Aqui, no caso, ele checa se o jogador está jogando. Isso aqui é simplesmente para quando você perde, ele não ficar... ele dava um mini bug. Quando você não colocava esse if aqui, ele dava um mini bug na tela final. Basicamente, quando você andava, no caso você perdia o jogo e você voltava, o último frame de que você perdeu, ele aparecia por 1 milésimo de segundo. Então, só para evitar isso, eu botei esse if aqui, mas ele não tem tanta... eu coloquei isso daqui, eu vou deixar para vocês depois, se vocês quiserem, o código vai estar disponível, então vocês testem, mas é uma besteirinha. Poderia dizer que é um easter egg, mas é bem idiota isso daí. Que é a mesma coisa do outro, ele dá o fio aqui na tela toda, só que dessa vez com fundo. Isso daqui é justamente só por causa disso que ele está self fundo e não branco ou preto. Aqui ele verifica a posição e define, no caso, para que lado que a cobrinha tá seguindo. Isso aqui, no caso, eu vou passar rápido porque já foi definido nos outros vídeos. Aqui também a mesma coisa. Ele checa se a maçã foi comida. Se a maçã foi comida, ele reposiciona a maçã, a cobra cresce, pontuação aumenta e certo. Aqui é onde também teve mudança por causa da questão do modo. Antes, para quem já assistiu os outros vídeos, sabe que isso aqui tava tipo, se eu queria testar o modo livre, eu vinha aqui e comentava o modo clássico, se não eu fazia o contrário. No caso aqui do modo livre, ele simplesmente faz aquilo de sempre. Se você chega, no caso, no final da tela, como vocês podem ver, ele volta pro lado oposto, e seja para qual lado que você tiver, no caso, né? Acho que ele vai perder aqui. Mas então, e no caso aqui do modo de jogo, vamos voltar aqui no menu, modo clássico, ele primeiro desenha essa bordazinha aqui que eu coloquei só pra tipo realmente ficar diferenciado. Só que como eu fiz isso hoje, acabou que teve aquele probleminha que, deixa eu ver, não sei se eu vou dar conta, como vocês podem ver, ele fica andando em cima da barrinha. Mas isso aí basicamente é para consertar isso daí. Se alguém quiser consertar, você aumenta a tela em 4 pixels e desenha, no caso, realmente o jogo só a partir do segundo pixel e até o antepenúltimo pixel. Só isso, para ele não ficar aparecendo por cima e ficar essa borda. E aqui ele faz a verificação se você chegou na beirada da tela. Se você tiver chegado, ele vai perder o jogo, e então ele vai chamar a função self perdido, que a gente já vai para ela. Aqui, no caso, a self cobra move, no caso, quando você define bem aqui a nova posição, que é mais o tamanho. No caso, aqui na move, é justamente o que eu falei, ele define a nova posição daquela parte da cobra. Então, é a move porque, na verdade, o que ele faz? Ele pega e adiciona um novo elemento no array com a nova posição. Então, é a ilusão de que se está movendo. Aqui, o rastro, assim que ele move, o que acontece? Se, por exemplo, a cobra está com tamanho 10, ele vai para o tamanho 11, mas o tamanho da cobra não cresceu de verdade. Ele só adicionou um elemento a mais no array. Então, ele remove o primeiro elemento que não deveria estar lá. Aqui, se a cobra morreu, ele, no caso, chama a perdido. Para o caso dela ter morrido por ter comido ela própria. Isso aqui não é o caso dela ter acertado a beirada da tela, são dois casos diferentes aqui, como vocês podem ver. E esse aqui, realmente, depois de ter feito todo esse processo com a cobra, ele desenha a cobra na tela.
Aqui é o que eu já tinha falado antes, desenho do placar. Ele mostra a maçã aqui. Isso aqui tá depois disso tudo justamente para quando a cobra passar em cima da maçã, se você, tipo, sei lá, parasse o jogo bem naquela hora, a maçã ia estar em cima da cobra, e não a cobra em cima da maçã. E tá aqui, play update, o FPS tá 15 aqui, porque senão o jogo fica muito rápido por causa do tamanho do objeto, então tipo ele anda 20 pixels por vez, então se você definir um valor muito alto com uma cobra muito grande, você dificulta muito o jogo. Pronto, a tela de perdido tá aqui, é bem parecida com a tela do menu. Se você, no caso, fechar o jogo, ou se você apertar ESC aqui, você sai do jogo, no caso, porque ele não retorna para o menu. E no caso aqui, se você clicar com o botão em qualquer um desses dois aqui, exatamente igual lá no menu, ele vai reiniciar o jogo aqui, vai reiniciar todas as posições e tudo mais. Como vocês podem ver, ele reposiciona a maçã, reinicia a cobra e pronto. Aqui ele dá o fio normal da tela, desenha o você perdeu, desenha a sua pontuação, os dois botões e atualiza a tela. Então basicamente é isso, tipo, eu não passei aqui no caso por cada função como eu estava fazendo nos outros, primeiro porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Atualmente o vídeo já está com 27 minutos, então ele ia ficar mais longo ainda, e acho que 27 já está bem longo, mas basicamente é isso, galera. As mudanças que eu fiz no jogo, aqui só criei o main mesmo para ficar bonitinho, mas não tinha necessidade. Se você tirar isso aqui, funciona normalmente. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. O próximo vídeo que eu pretendo fazer vai ser uma nova versão desse vídeo aqui, que no caso ele já está desatualizado. Na época eu não falei nada no vídeo, agora eu já tenho equipamento para poder, tipo, equipamento e já tenho mais o hábito de ficar falando, então para mim vai ser mais fácil agora gravar um novo vídeo explicando para vocês e principalmente tirando dúvidas em relação... Teve muita gente com diversos problemas aí, com erros usando a biblioteca, e vou pegar todas as dúvidas mais comuns e vou falar lá no vídeo e explicar direitinho para vocês, inclusive falar sobre outros, não só porque nesse aqui eu só usei o CX Freeze, mas usar outras bibliotecas também que ajudam você a transformar Python em executável. É isso, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um like aí e se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!